Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa noite chuvosa que nos convida ao estudo, à introspecção, a ficarmos acolhidos em nossas casas. Vamos aproveitar então para ficar junto com Jesus. Então, na nossa noite de estudos de hoje, nós vamos começar com a nossa oração. Logo em seguida, nós teremos uma palestrinha do tema da doutrina espírita, hoje com a nossa companheira Cristina. Em seguida, nós continuaremos o estudo do Evangelho, hoje a Alzira. Depois nós vamos fazer as nossas vibrações. Depois vamos receber a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. E finalizamos com uma oração. Então, convido a todos a se acomodarem, a fecharem os olhos, a acalmarem o coração, a pensarem em Jesus. E lembrar de tudo que Ele fez por nós, do seu amor, dos seus ensinamentos. E que possamos sentir o seu amor nos envolvendo, para que possamos sentir o seu forte desejo de que aprendamos, de que possamos crescer e receber essas luzes do amor de Jesus através do seu Evangelho. Que os bons Espíritos nos auxiliem nessa noite de estudos. Que assim seja. E agora convidamos a nossa companheira Cristina para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus conosco. Vamos lá, Cristina, boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, para fazer uma palestrinha a respeito de uma parábola de Jesus. A parábola é servo vigilante. No início da parábola, começa assim, que cingi as vossas cintas e acendei as vossas candeias. O que significa isso? Naquela época, os servos usavam aquele cinto, a cinta, quer dizer, tudo que tinha, o que eles precisavam, então, as facas, os materiais que precisavam dentro do seu trabalho. E a candeia, acendia a luz da candeia. Então, assim, por que cingir as vossas cintas e acender as vossas candeias? Para se prepararem para quando o Senhor chegasse, o dono daquelas terras, daquela propriedade. E ele poderia vir a qualquer momento. Se diz na parábola, a primeira vigília, na segunda vigília, então a qualquer momento ele poderia chegar. E os servos teriam que estar apostos, vigilantes. Ele associa isso na parábola, estar apostos, estar vigilantes para a vinda do Cristo. Nós temos que entender que naquela época Jesus dava um exemplo em parábolas, então ele comparou Jesus, ao dono da vinha, ou dono das terras. Então, os servos, que somos nós, irmãos de Jesus, temos que estar vigilantes. Algumas religiões, algumas filosofias tomaram essa palavra como assim, Jesus vai voltar. Ele veio à Terra há 2000 anos e ele vai voltar e todos temos que estar prontos. E nós, na doutrina espírita, sabemos que não é bem assim. Jesus nunca partiu. Jesus é o governador da Terra e ele está sempre conosco. Então, para que serve essa palavra? Essa palavra serve no sentido da evolução espiritual. Então, que objetos são esses para nós? A cinta, a candeia, é o preparo. Nós temos que sempre estar preparados para a nossa caminhada espiritual. Então, o estudo dos ensinamentos de Jesus, é um preparo. O amadurecimento moral e espiritual é um preparo. Então, nós temos que estar como? Sempre vigilantes, temendo que Jesus surja na nossa frente? Claro que não. Primeiro, que ele está conosco. Segundo, nós não temos que temer dele. Nós temos que nos melhorar para não decepcionar. É diferente.
Então, assim, a vigilância vamos vigilar os nossos defeitos, os defeitos que trazemos de outras encarnações, os defeitos que adquirimos nessa encarnação, né? Porque encarnados nós estamos aqui no plano material, e no plano material nós estamos sujeitos a todo tipo de quedas, né? Porque a cada momento nós temos um estímulo para nos irritar, para ficar chateado, para ficar preocupados, para ficar ansioso, enfim. E aí nós temos que prestar atenção. Então, esse vigilantes é vigilantes com relação a nós mesmos, né? Não é vigiar o outro, vigiar a vida do outro, convencer o outro de que a doutrina que nós abraçamos, ela é verdadeira e tem que ser seguida, mas convencer não é convencer em palavras, não, você tem que acreditar, não, você tem que fazer isso, não, você tem que ser bom, você tem que perdoar, o outro não tem que fazer nada, ele sabe o que tem que fazer, não somos nós, quem somos nós para falar o que o outro tem que fazer? Então, também temos que ser vigilantes nesse sentido, porque o que acontece? É óbvio que nós queremos que todo mundo conheça a doutrina, mas é aquela história, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, qual a maneira melhor de mostrar os ensinamentos de Jesus para as pessoas que estão ao nosso entorno? São as nossas atitudes, né? Falar é muito fácil, agir é que é difícil. Então, nós temos que nos observar qual a nossa reação perante os desafios do nosso dia a dia, né? Como nós reagimos? Nós nos irritamos ou nós conseguimos manter a calma? Nós ficamos desesperados perante um problema, uma situação difícil, ou nós conseguimos ter calma, orar a Deus e confiar de que fazemos a nossa parte e esperar o que virá. Essa confiança também faz parte da nossa reforma, porque nós somos muito imediatistas, né? E nós queremos sempre muito o que está, o que nós achamos que está certo. Então, assim, eu quero que seja assim. Se não for assim, não serve. Então, assim, eu quero que arrume essas cadeiras dessa forma. Se for de outra forma, não, está errado. Como está errado? Né? Eu tenho uma visão, o outro tem outra. Então, é aceitar as diligências que aparecem na vida, é ter paciência, ponderar, né? Se o outro está estressado, então vamos nos acalmar. Se nós não podemos dizer uma boa palavra, vamos nos calar. Né? Então, a nossa vigilância é isso. Essa parábola do servo vigilante é vigilante em relação a nós mesmos. Então, vamos nos vigiar, nossos atos, nossas atitudes, nossos pensamentos. Porque daí a pessoa fala assim, não, mas eu não faço nada para ninguém de ruim. Eu não maltrato as pessoas, eu sou uma pessoa educada, eu trato bem, eu sou calma. Mas daí que adianta? Se por dentro eu estou pensando, mas essa pessoa de novo, eu estou cansado dessa pessoa, eu estou cansada dessa situação, eu queria sair daqui, eu queria ir embora, eu queria fazer diferente, mas ali por fora está tudo certo. Então, essa atitude não é uma atitude interna, é uma atitude externa, né? É o que está mostrando para o interior. Qual o proveito disso para nós? Nenhum, muito pelo contrário. E nem para as pessoas, porque se nós começarmos a estudar, se nós estudarmos um pouco a respeito de energia, nós vamos ver que a energia do pensamento é uma energia muito poderosa. Então, não adianta eu falar, nossa, que legal, que agradável estar com você quando eu encontro uma pessoa na rua, se eu estou pensando assim, essa pessoa fala muito, ela vai me atrapalhar, eu estou atrasada. O que vai contar é a minha energia. E essa energia vai chegar para a pessoa, ela não vai saber o que eu estou pensando, mas ela vai sentir. Então, vamos aprender a fazer isso de uma forma um pouco diferente. Não vamos nos ater às aparências.
né? Não vamos procurar mostrar uma coisa que nós não estamos sentindo. Então, se eu não fico feliz em estar com aquela pessoa, também não posso, lógico, maltratá-la. Mas eu não preciso fingir. Eu a trato bem, faço uma oração e fico ali. Porque eu sei que internamente eu ainda preciso trabalhar isso. Essa é a vigilância. Então, eu vou aprendendo e aprendendo a estar nessas situações e com essas pessoas. Porque, na realidade, se a pessoa não é agradável a mim, é aquilo que a dona Celina sempre fala aqui, né? Nós vemos no outro o defeito que nós temos. Então, chama a atenção no outro aquilo que nós também, aquilo que nos incomoda. Só que é mais fácil a gente criticar o outro do que fazer uma autocrítica. Então, no sentido do servo vigilante, na minha concepção, no que eu li, no que eu meditei, é essa. Quer dizer, o servo vigilante, por quê? Jesus está aqui conosco. Mas olha só o tanto que ele investiu em nós. Desde antes de 2000 anos, ele já estava ligado ao planeta, já estava ligado a nós. Ele resolveu vir para nos auxiliar. E nós ainda estamos patinando 2000 anos depois. Então, vamos vigiar, né? Vamos cingir a nossa cinta, ou seja, vamos colocar em nós o conhecimento possível. Vamos nos esforçar para aprender tudo que Jesus nos deixou, né? E vamos acender as nossas candeias, vamos iluminar, vamos acender o nosso espírito, a luz que há em nós, né? Todos nós temos uma centelha divina, vamos acender essa luz para buscar a iluminação, para auxiliar quem está ao nosso lado, tá certo? Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que ilumine a todos, que assim seja. Cristina, nós agradecemos pelas palavras. A gente sempre vive cheio de apetrechos para o nosso dia a dia, né, para o nosso trabalho, mas quais são os apetrechos que a gente traz para na nossa síntese espiritual, né? O que a gente vigia, o que as nossas atitudes dizem da gente, né, sobre o nosso dia a dia. Então, obrigada, Cristina, foi uma ótima reflexão sobre a nossa vivência, sobre o nosso dia a dia, as nossas atitudes para a nossa evolução. E antes de chamar a Alzira para vir falar para a gente do Evangelho, gostaria de reforçar um convite a todos. Quem quiser participar dos nossos estudos, nós fazemos estudos virtuais em salas de aulas virtuais, é só mandar um e-mail para a gente, contato@samaritanos.com.br, com os seus dados, que a gente entra em contato e vamos começar a estudar. E agora vamos convidar a Alzira para dar continuidade ao estudo do Evangelho. Boa noite, Alzira, seja bem-vinda e que Jesus te ilumine para a explanação do Evangelho da noite. Boa noite, Kátia, boa noite a todos, obrigado pela recepção. E hoje nós vamos continuar o capítulo 8, os itens de 11 a 17. São estudados duas coisas importantes sobre os escândalos e se a vossa mão é motivo para escândalo, cortai-a. Então, está aí o primeiro alerta, né? Alguém saindo de um computador com um megafone, falando a palavra escândalo, que é o que a gente ouve nas notícias, é o que a gente lê nas mídias escritas do computador ou auditivas. Mas eu tenho um alerta para dizer a vocês. Nós não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos apreciadores de escândalo, mas àqueles que querem seriamente instruir-se. Como a Kátia falou, os cursos estão abertos a todos. Existem duas conotações sobre o que é o escândalo. No nosso dia a dia, na nossa vida comum, o escândalo é aquilo que dá o que falar,
que causa indignação por ser contrário à moral, à honestidade, aos bons costumes, à justiça, às leis e outras posturas que a gente entende como escândalo. No sentido espiritual e moral, é todo obstáculo que, com sua conduta, uma pessoa pode representar para a vida ou a moralidade de outras pessoas. Observe bem como que é a população humana. Tem aí uma senhorinha sentada fazendo tricô e, na televisão, as cenas do próximo escândalo. É isso que nós temos assédio todos os dias pelos meios, pelas mídias sociais, né? Nas traduções bíblicas, o escândalo não tem essa mesma conotação. Ela está expressa como um tropeço, como uma conduta incompatível com os princípios elevados. Então, na época de Jesus, a palavra escândalo corresponderia a uma conduta incompatível com os princípios elevados da moral daquela época. Jesus se referia a tudo o que leva o homem à queda. O mau exemplo, os princípios falsos, o abuso do poder e outros tantos por aí. E segundo Jesus, o escândalo exige reparação, que deve ser proporcional ao mal causado. Na codificação de Kardec, é a lei de ação e reação, de causa e efeito. Se eu fiz, eu tenho que reparar o mal que eu fiz. E aí tem uma analogia que é bem fácil da gente entender. Quando uma semente é lançada no solo, ela dará seus frutos, de acordo com a qualidade da semente. Se eu plantar uma semente de laranja, eu não vou colher melancias. Não tem como. Então, quem planta as sementes do bem, colherá o bem. Quem planta as sementes do mal, colherá o mal. A escolha é nossa. Contudo, uma vez lançada a semente, ela seguirá seu curso. Uma vez que a gente planta o bem segue. Se plantarmos o mal, ele também seguirá. E nós colheremos os frutos do bem ou do mal. No Evangelho, tem o seguinte texto: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Então, lembrando que Jesus dizia que escândalo era a má conduta de cada um. Então, quando Jesus afirma que o escândalo haveria de vir, na noção lúcida daquele que afirma que um dia todas as ilusões deixarão cair o seu véu e a verdade virá brotar ante os olhos atônitos daqueles que imaginavam inatingíveis. Jesus solicita que não deveríamos causar escândalos, ou seja, que todo aquele que se conduzisse mal estaria na rota do desastre. Lei da ação e reação. E aí tem uma frase de Chico que é muito oportuna. A pessoa não precisa fazer nada contra quem esteja fazendo mal a ela. A sentença já está lavrada e o choque de retorno haverá de ser muito duro. Frases de Chico Xavier, que é a lei do retorno, a lei da ação e reação. A imprudência, a negligência, a maledicência, a criminalidade são escândalos ainda presentes na nossa sociedade. E na atitude da maioria dos seres humanos do planeta Terra, os quais acabam servindo de instrumentos para compor os cenários necessários para beneficiar os espíritos necessitados de repararem suas
consciências. Então, apesar da gente se escandalizar com algumas coisas, sempre no acontecimento é a ação da lei de ação e reação. É a ação necessária para reparar algumas consciências, mas que não seja por mim, que eu não leve o mal. Então, a gente tem sempre que estar vigilante para que isso não ocorra. Então, a parábola que a doutora Cristina acabou de falar é exatamente isso, para que a gente fique vigilante às nossas atitudes. A própria natureza tem sido um instrumento valioso das leis divinas para ajustar os espíritos em expiação e prova, situando-os, através da reencarnação, nas regiões propensas a desenvolver tragédias naturais, terremotos, tsunamis, enchentes, pandemias, epidemias, frio intenso e outros tantos fenômenos naturais. Então, quando alguém morre porque o muro caiu em cima, não é o acaso. Era necessário, naquele momento, que aquela pessoa estivesse passando por ali e que uma chuva torrencial derrubasse o muro. Foi só o muro que caiu. Só que a pessoa que desencarnou precisava passar por essa prova. E assim todas as outras, né? O escândalo durará para sempre? Pois essa situação sempre vai perdurar. O mal não durará para sempre. Mas é necessário a justiça divina para a progressão intelectual e moral dos mundos. Então, quando nós deixarmos de sermos um planeta de prova e expiação, o mal já estará bem reduzido. Nos mundos mais avançados, segundo palavras do Evangelho, o mal não existe e, portanto, não há necessidade de provas e expiações. O mesmo sucederá com o planeta Terra, quando passar para um mundo de regeneração, em que o bem será a tônica de nossas ações. Terá muito mais equilíbrio entre o mal e o bem. Depois, daqui a alguns milênios, algumas centenas de anos, não sei, porque depende de todos nós, a Terra vai passar para mundos felizes, aonde lá só o bem prevalece. No livro O Consolador, foi feita uma pergunta a Emmanuel a respeito desse item. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? E Emmanuel responde, psicografia de Chico: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. Continuando a resposta de Emmanuel. As palavras do ensinamento do Mestre ajuntam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, através dos longos caminhos. Agora vamos para o segundo item do capítulo 8, que coube a mim falar, que é a simbologia de cortar as mãos. Então, é uma simbologia muito forte, né? Onde Jesus diz: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Então,
Alguém faz alguma coisa, vai lá e corta a mão do indivíduo. É uma simbologia cortar a mão. Então, não devemos tomá-la ao pé da letra. Ela significa que todos nós devemos destruir em nós a causa do mal. Nos dizeres do Evangelho, exatamente o que está escrito no Evangelho, no capítulo 8. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então, cortar a mão, a simbologia de cortar a mão, é arrancar do coração tudo que for ruim, todas as nossas tendências viciosas. Quer dizer também que para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes de lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Então, não é à toa que coube a doutora Cristina falar da parábola do servo vigilante e esse item do Evangelho. Não é por acaso. Então, alguma coisa levou a colocar esses dois itens tão relacionados na noite de hoje. No livro Amigo e Mestre, escrito por Luiz Sérgio, ditado por Luiz Sérgio, psicografado por Irene Pacheco, Luiz Sérgio diz o seguinte, que Jesus é bem claro quando diz que é preferível retornar ao mundo físico deficiente do que com um corpo perfeito e uma mente privilegiada e não saber aproveitá-los. Quantas inteligências estão aí causando danos, têm corpos perfeitos, mas na próxima existência não terão capacidade, talvez nem para se locomover. Quantos estão levando a juventude ao sofrimento pelas drogas, ao suicídio? Hoje, o que mais presenciamos é a apologia do sexo, à droga, ao álcool, ao fumo, à invigilância. Então, é muito importante que tenhamos consciência dos nossos exemplos, dos nossos pensamentos e de como estamos servindo de exemplo aos jovens. Tem um livro que eu acho excelente, Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira e ditado por um escritor português, Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco é o nome fantasia dele quando ele era escritor encarnado. Quando ele dita Memórias de um Suicida para Ivone Pereira, ele assume o nome verdadeiro dele, que é Camilo Cândido Botelho. Nas páginas 676 e 679, tem um trecho muito interessante que leva bem ao exemplo da lei da ação e reação. Mário Sobral apresenta-se sempre muito consciente das suas dificuldades espirituais. Então, quem era Mário Sobral? Mário Sobral foi um suicida, e Camilo Castelo Branco também foi suicida, e eles se encontraram no plano espiritual e desenvolveram uma amizade espiritual. E eles trocavam impressões de todo o sofrimento e de tudo que eles estavam passando. Então, o Mário, ele sempre foi consciente das suas dificuldades espirituais. Ao contrário de outros espíritos suicidas apresentados na obra. São contados casos de vários espíritos que se suicidaram. Mário Sobral não tem necessidade de ser induzido à autoanálise. Ele já tinha feito a autoanálise dele.
Ele já sabia o porquê que ele estava passando por aquele sofrimento. Então, ele não questionava mais. O desejo de uma nova encarnação para se purificar está presente desde o momento em que compreende que continua vivo e responsável pelos seus atos. E aí, Camilo Castelo Branco, né? Ele quer procurar o amigo Mário. Onde é que ele está? Como é que ele reencarnou? Então, ele vai até onde Mário nasceu. Então, ele, Camilo, contando. Visitei Mário, reencarnado no Brasil. Sua habitação miserável, lá estava ele, nervoso, mutilado das mãos, enfermo, com problemas na faringe e no sistema respiratório, sem família. Quando a gente lê um trecho desse, o que a gente imagina que esse espírito está passando? Como que a gente imagina que ele está reagindo a essa reencarnação? A gente já imagina que ele está horrorosamente revoltado, né? Mas não foi isso que Camilo encontrou. Não contemplamos um repositório em ruínas nesse casebre ou neste fardo corporal, mas o trabalho de reerguimento de uma alma profundamente arrependida do passado. Mário traçou ele mesmo o mapa de expiações que aí diz. Quando Camilo veio procurar Mário, um instrutor espiritual veio com ele. E quem fala essa segunda parte é o instrutor, que Camilo achou assim que Mário estava horrível, aquela reencarnação seria horrorosa. Pelo contrário, era a bênção da reencarnação para reparar aquilo que a gente faz de errado, né? Que a gente tem como necessidade de reparação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a Alzira pelas reflexões. É muito interessante isso que você trouxe para a gente do Chico, né? Para a gente não se preocupar com o mal alheio, né? Porque é uma semente lançada ao solo que cada um tem que colher a sua. E muito interessante esses relatos do livro Memórias de um Suicida, que finaliza bem essa exposição a respeito das nossas responsabilidades, né? De tudo que a gente já fez e o que a gente precisa fazer de agora em diante para mudar, né? Para a gente evoluir. Então vamos agora dar continuidade à nossa noite de estudos, vamos para os nossos momentos de vibrações. Para quem não sabe, vibração é quando a gente pensa positivo, quando a gente vibra no bem e a gente lança essa energia no cosmos, no universo, e essa energia chega até quem mais precisa, ela se junta com a energia de todo mundo que pensa bem, que vibra no bem, e ajuda na nossa melhora, no nosso reequilíbrio. Então a gente sempre está recebendo energia boa. Então vamos lá, vamos vibrar positivo, vamos pensar em coisas boas, vamos pensar na bênção da chuva, que traz vida, que traz limpeza, que traz renovação. Vamos pensar no sol, no vento, em tudo que traz bem-estar, em tudo que nos faz sentirmos bem. Vamos desejar, vamos pensar que essas energias boas, essas ondas de amor, chegam aos lugares que mais precisam, às pessoas que mais precisam de energias boas, as pessoas que sofrem nos hospitais, por todos os tipos de doença, por todos os tipos de problemas, as dores físicas, as dores morais, que
elas possam ser envolvidas por essas energias de amor, de carinho, de consolo, de conforto, no seu momento de dificuldade. As pessoas que estão sozinhas agora, nos asilos, nas casas de acolhimento de menores, longe das suas famílias, nas ruas, que elas também possam sentir essa vibração de amor, que essas vibrações possam aquecer seus corações, para elas se sentirem amadas e queridas. Vamos vibrar pelas pessoas que erram, por todos nós que cometemos crimes, que cometemos enganos, que machucamos as pessoas, que magoamos. Que essas vibrações boas de amor, de carinho, possam nos trazer alento, possam nos trazer esperança e força para mudarmos os pensamentos. As pessoas que, de alguma forma, têm responsabilidade sobre outras, que elas possam também receber esse carinho, esse jato de amor, essa força que impulsiona para frente, para que elas possam ter consciência da responsabilidade que têm, das vidas que dependem de suas atitudes, de suas decisões, para que Jesus possa ser sempre o móvel, o objetivo de seus pensamentos, de suas ações. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que conhecemos, para que todos também possam receber essa luz, essa vibração de carinho. Vamos vibrar por todos aqueles que nós sabemos que estão sofrendo, porque perderam um ente querido, porque passam por problemas de todas as matizes, que sofrem, que eles possam receber essa energia de esperança, de conforto, e que possam sempre lembrar de Jesus, que nos ama, que nos envolve a todo tempo, a todo instante, em seu amor, que quer sempre o nosso bem. Que os bons espíritos possam nos ajudar sempre a lutarmos, a melhorarmos, a crescermos espiritualmente. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais e benfeitores. Que assim seja. Então, já que vibramos, que trabalhamos um pouquinho, que doamos um pouco dessa energia que existe em nós, agora vamos nos preparar para receber energia boa do plano espiritual. É a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. São médicos, enfermeiros, apoiadores que vêm do plano espiritual e que cuidam incessantemente de cada um de nós. Então, eles nos trazem sempre medicamentos, fazem pequenos procedimentos cirúrgicos, cuidam das nossas doenças, das nossas mazelas físicas e espirituais. Então, vamos pensar nesses abnegados amigos espirituais, trabalhadores do bem, guiados por Jesus, por Dr. Bezerra de Menezes, que envolvem a cada um de nós nesse momento, cuidando de cada um dos nossos pontos fracos, das nossas feridas, trazendo alento, trazendo o remédio necessário, nos dando as instruções necessárias para que possamos mudar as nossas atitudes, para que possamos curar a raiz do mal, dos nossos males físicos e espirituais. Que esses abnegados irmãos do plano espiritual sejam sempre envolvidos pelo amor de Jesus e que nunca esmoreçam, que sempre continuem com esse trabalho abençoado, cuidando de nós. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade que nós temos. Obrigada, Jesus, por esse mundo tão lindo, tão bom que nós temos, pelas oportunidades que nós temos de crescer, de aprender, de evoluir. Obrigada pelos sofrimentos, obrigada pelas intempéries, obrigada por toda a dificuldade que nos faz mudar, que nos faz refletir, que nos faz pensar de forma diferente. Sustenta em nós, Senhor,
a força e a vontade de querer mudar, de querer ser uma pessoa melhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Falange Médica de Bezerra de Menezes. Obrigada, trabalhadores do plano espiritual. Muito obrigada. Que assim seja. E assim, com essas energias boas, nós finalizamos a nossa noite de estudos. Agradecemos muito a presença de todos, que todos possam sentir-se bem depois de tanta informação boa. Fica mais uma vez o convite a todos para que participem dos grupos de estudo. São grupos, como a gente gosta de dizer, de terapia em grupo, de estudo, de troca de conhecimento. São momentos agradáveis que a gente passa com os nossos amigos. Então, faça a sua inscrição, contato@samaritanos.com.br. Está todo mundo muito convidado. Pessoal, boa noite para vocês. Fiquem com Jesus, fiquemos todos nós com Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.